Bom, para início de conversa, a gente tem que pensar que os planetas, todos eles, estão em movimento. Então a gente tem a entrada, quando a gente fala, né? A entrada do Sol em Áries, a entrada de Marte em Virgem. A gente está falando desses movimentos que acontecem, que eles vão trocando de signos, né? Vai acontecendo essa transição cósmica entre os planetas. Ok, o que seria dentro desse movimento um movimento retrógrado? Retrógrado é algo que está voltando, que está indo para trás, digamos assim. Mas a gente sabe que um planeta ele não volta, né? Ele não dá ré. Uma vez eu vi um astrólogo falando isso, eu achei muito engraçado. Que o planeta ele não dá ré. E ele, de fato, ele não dá ré. O que acontece é que, da nossa perspectiva, olhando, né? Nós olhando daqui da Terra para o céu, a gente tem a impressão de que esse planeta está voltando. E aí a gente chama esse planeta de retrógrado. Por isso que alguns astrólogos falam em livros, vocês vão encontrar também, como um movimento aparente retrógrado. Porque é justamente isso, não é que o planeta literalmente esteja voltando para trás, mas é que ele está dando a impressão de que está voltando para trás. E aí a gente chama ele de retrógrado e analisa ele de uma forma diferenciada nesse mapa astral. Por quê? Por estar gostando dos nossos conteúdos e quer aprender astrologia, agora em novembro a gente vai ter condições mais que especiais para você entrar na jornada completa. Então, se você quer receber as informações sobre isso, aqui na descrição, vem aqui na descrição que tem o formulário para você entrar na lista de espera e receber as nossas atualizações assim que tiverem novidades. E fica ligado aqui no canal também que a gente vai avisar por aqui. Porque quando a gente observou isso e aqueles primeiros astrólogos que começaram a mapear esses movimentos retrógrados e como que eles afetavam em quem nascia com esse aspecto no mapa, eles perceberam que uma pessoa que nasce com Marte em Áries, num movimento direto, né, que a gente fala que é um movimento normal, ele expressava aquelas características de Áries de uma forma que era diferente de quem nascia quando a gente tinha esse mesmo Marte em Áries, mas retrógrado. Então era diferente, alguma coisa acontecia ali que a pessoa não expressava aquele Marte da mesma maneira. E aí a gente começou a perceber que, na verdade, esse movimento, ainda que aparente, ele influencia sim. E o que ele influencia, então? O que ele vai trazer de características para esse mapa astral? Esse movimento, como eu falei, dá a impressão de que ele está indo para trás, de que ele está voltando o planeta. E, de certa forma, o que ele faz no nosso mapa astral é um pouco isso. É como se aquele planeta ali, as características daquele signo estivessem muito interiorizadas, voltadas para, no caso, ao invés de voltadas para trás, né, voltadas para dentro, voltadas para o passado. Tem alguma questão ali a ser resolvida. E aí a gente vai para a astrologia kármica e a gente fala de passado, de vidas passadas mesmo. Então tem algo ali que não foi resolvido em uma existência anterior, que foi vivenciado de uma forma mais desafiadora e que agora precisa ser diferente, precisa ser repensado. Então interioriza os assuntos daquele planeta e traz, olhando pela astrologia kármica, uma necessidade de resolver algum assunto daquilo. Então eu dei o exemplo do planeta Marte retrógrado. Essa pessoa, ela interioriza a atitude dela, ela interioriza o movimento, a ação. E isso pode gerar ansiedade, pode gerar estresse, pode gerar nervosismo. Ela tem todo aquele movimento do Marte ariano, que a gente vai observar em Marte de Áries. Agora ela não consegue expressar, ela não solta aquilo. Aquilo está interiorizado, tá pedindo uma reflexão maior para ela. Pode ser que em outra existência ela não usou esse impulso todo dela de uma forma tão adequada. Pode ser que ela tenha alguma lição para aprender quanto a essa manutenção dessa agressividade interna, né? Então ela precisa olhar com carinho maior para aquilo, entender melhor como que ela funciona diante de situações de estresse, de nervosismo.
tem algo ali no signo de Áries e naquele Marte que está pedindo uma reflexão maior. Então, um dos pontos iniciais para a gente considerar quando se fala em planetas retrógrados é que aquelas características estão interiorizadas na pessoa e que existe pela astrologia kármica algo que ficou a ser recuperado. Outro ponto importante é que o planeta retrógrado ele representa uma necessidade de reflexão maior. Então, aquele planeta e aquele signo, a pessoa vai tender a refletir mais antes de expressar aquele planeta. Então, por exemplo, se a gente falar de Mercúrio retrógrado, né? Que é a parte mental, a parte justamente de expressão pessoal. Essa pessoa, o planeta retrógrado vai trazer uma dificuldade, uma necessidade de interiorização desses assuntos. Então, a comunicação dela tende a ser mais interiorizada e ela reflete mais sobre isso. Ela pensa muito mais antes de falar, ela avalia muito mais. A expressão não sai natural, ela leva um tempo para absorver as coisas, para pensar, avaliar, para depois soltar, né? Ou às vezes quando fala muito assim no impulso, sai totalmente desconexo, né? Quando a gente tem trânsitos de Mercúrio retrógrado, a gente sempre alerta, né? No céu da semana, por exemplo, que o Mercúrio está retrógrado, então cuidado com o que você vai falar, com o que você vai expressar, porque pode não ser interpretado da maneira correta. Opa, aqui é a Flávia, tô passando para deixar um oi e dizer que se você está gostando desse corte, tem vários outros por aqui que podem te ajudar bastante com o estudo de astrologia, com temas astrológicos, tenho certeza que você vai gostar bastante. Então já se inscreve aqui no canal, que assim você acompanha tudo de pertinho e me conta aqui nos comentários quais outros conteúdos você quer ver por aqui. A gente está com Mercúrio retrógrado, as coisas não são tão claras, não fica tão nítido o que você está querendo expressar. E é mais ou menos isso que acontece. Aí imagina uma pessoa que nasceu com essa característica, né? Com esse planeta retrógrado no mapa natal. Ela vai ter isso ao longo da vida dela. Não significa que ela sempre vai ser uma pessoa que não consegue colocar nexo nas coisas que ela fala. Eu tenho Mercúrio retrógrado, inclusive, e o que acontece? Já me perdi muito nessa questão da comunicação, já me perdi muito em colocar as minhas ideias, porque ainda tá em aquário, e vocês pensam, é tudo acontecendo aqui na cabeça, e como que eu organizo isso na fala? Foi muito tempo de analisar o que eu tô falando, escrever, colocar uma ideia depois da outra, avaliar como que as pessoas recebiam isso, se elas estavam de fato entendendo o que eu tava falando, né? E muitas vezes não. Muitas vezes eu via que realmente não tinha um entendimento ali, eu tava colocando de uma forma muito confusa, então é sempre esse avaliar das coisas. Inclusive tem alguns astrólogos que chamam o planeta retrógrado como se ele fosse um pequeno Saturno. Por que um pequeno Saturno? Porque o Saturno na astrologia ele tá ligado com um desafio e com um aperfeiçoamento, uma necessidade de aprendizado. E o planeta retrógrado ele pede um pouco isso, né? Nesse movimento de interiorizar, de refletir, de algo lá de trás que eu preciso trabalhar, que eu preciso entender. Nesse processo todo, ele se torna um desafio, né? É algo que você não consegue ignorar. Quem tem um planeta retrógrado ali, ele vai ao longo da vida se mostrar, a gente vai precisar lidar com aquilo. Até porque muitas vezes o assunto do planeta retrógrado, ele fica muito insistente, ele fica muito evidente na sua vida. Então assim, né, o Mercúrio retrógrado aqui, eu preciso me comunicar. Tudo que eu fiz ao longo da minha vida envolveu muita comunicação. Então eu vou ter que lidar com isso, eu preciso colocar as minhas ideias, eu preciso me fazer entender, né? Porque senão, ainda mais Mercúrio que é a comunicação, né? Porque senão as pessoas não entendem nada das coisas e aí te interpretam mal e aí elas entendem que você quer uma coisa e não é exatamente aquilo. E aí você não consegue colocar a sua ideia da maneira mais adequada, vira um bolo sem fim, né? Porque é justamente a comunicação. Outra questão também é que o planeta retrógrado, ele faz com que a gente tenha uma tendência maior a vivenciar os desafios daquele signo. Então, assim, a gente sabe que um desafio de Áries é a agressividade, a impulsividade, a ansiedade. Um Marte retrógrado em Áries, ele vai ter uma probabilidade maior de viver isso. Mas por quê? Não é uma sentença, também não é algo que vai ser sempre assim, mas é porque ele precisa repensar aquele arquétipo, ele precisa lidar de uma forma
mais reflexiva com aquele arquétipo, entender, né, no caso de Áries, essa agressividade, essa expressão mais ativa e trabalhar isso de uma forma mais saudável. Então, na verdade, quando aquele desafio daquele planeta retrógrado tá muito evidente, você tá sentindo muito que, poxa, eu tento equilibrar essa impulsividade, essa ansiedade, essa agressividade, mas não consigo, é uma coisa muito mais forte que eu. É porque você precisa buscar, se for, por exemplo, a gente falou aqui de ansiedade, de estresse, algo que seja realmente, que você tá percebendo que tá fugindo muito do seu controle, buscar um especialista, buscar alguém que te ajude, alguém que faça esse auxílio de te ajudar nessa interiorização, de entender essa expressão desse planeta e fazer com que aquele planeta entre num fluxo mais tranquilo, né? De entender mais aquela forma de expressão ali. Para quem já assistiu lá o meu vídeo sobre mapa astral infantil, né? Tem algumas mamães e papais que me procuram às vezes perguntando sobre mapa astral de criança. É na infância quando a gente tem esse planeta retrógrado mais evidente. Então, observem ali também, vocês que já assistiram esse vídeo, que tem criança pequena em casa. Se ele tem um planeta retrógrado, é nesse momento da infância que isso vai estar um pouco mais destacado. E aí a gente pode identificar também quais são as características, porque cada arquétipo tem vários desafios, né? Então, qual desses desafios de Áries que aquela criança está expressando mais? Como que eu posso auxiliar ela a entender o porquê que ela está sentindo aquilo e lidar melhor com aquilo, né? E assim ajudar com que no chegar nessa vida adulta não seja um desafio tão grande. Quando a gente acompanha, e por isso que é legal o mapa astral de criança, quando a gente acompanha o desenvolvimento dessa criança, do mapa dessa criança, fica mais fácil de orientar, de entender quais são os desafios e orientar para que ela lide melhor com aquela situação. E só para fechar, falando de novo da questão do movimento em si, a retrogradação ela tem algumas etapas, né? Então ela tem a retrogradação mesmo, que é quando ele tá indo nesse movimento para trás, trazendo essa interiorização, e tem uma parte, um momento entre estar retrógrado e estar direto, que os astrólogos falam que o planeta está estacionário. Então ele tá ali se preparando para entrar numa retrogradação, mas ele ainda tá como se tivesse estacionado mesmo, né? Ele tá parado ali. Quando ele tá nesse momento é quando a gente tem uma tensão maior. Realmente, se a gente tá falando de Mercúrio, é um momento que a comunicação vai ficar mais tensa, mais empurrada, assim, mais complicadinha, né? Se a gente tá falando de Vênus, é bom ter um olhar muito atento para fechar qualquer contrato nesses momentos, porque pode também gerar conflitos depois, gerar complicação depois. Então, o movimento retrógrado, a questão de estar estacionário, né, o planeta, é uma necessidade de atenção.